Ontem foi o dia das entrevistas dos jogadores do Cruzeiro, foi uma loucura. Como, por exemplo, o Caio Jorge estava na Rádio Tatiaia, o Cássio estava na ESPN, o Lucas Silva no Cruzeiro Cash e o treinador Leonardo Jardim, na minha opinião, a melhor entrevista que nós tivemos, estava no programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, onde ele respondeu sobre a busca do Cruzeiro no mercado da bola, falou sobre as possíveis utilizações que o Wallace teria no atual elenco celeste. O próprio Jardim admite que não é um cara que se enquadra tanto no seu estilo de jogo, que não teria tanto espaço com o nosso treinador, mas quando o Jardim quiser ali fechar a casinha, um cara mais físico, um cara mais forte no meio de campo, o Wallace também pode ser utilizado. Além disso, o Jardim falou sobre a briga de títulos e outros assuntos. Só que antes, família, de colocarmos aqui na tela para vocês um resumão das falas do Leonardo Jardim, eu gostaria de pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora confira as principais reações no programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Eu já cheguei a uma idade que falo aquilo que sinto, não preciso estar a esconder nada. Foi uma tristeza minha no dia 9 de fevereiro, quando toda aquela gente estava ali empolgada e acabamos por perder o jogo com o Atlético. E aqueles que trabalham dentro do Cruzeiro, a família Pedrinho, os trabalhadores do dia-a-dia, que também tem muitos que são cruzeirenses de rabo, e eu senti que tinha a responsabilidade de colocar uma vitória deste género para a malta sentir a sua autoestima crescente. E ontem conseguimos isso. Não foi só a qualificação, mas foi voltar a ganhar no Mineirão, com o estádio cheio, com os nossos torcedores, e acredito que dentro e fora os cruzeirenses estão agora nestes 2-3 dias extremamente felizes, e para mim é importante, porque eu sou treinador de futebol, procuro resultados, mas também procuro a felicidade das pessoas e a minha felicidade também. Afinal de contas, quem mais? Quem foi no GE hoje, Falito? Fabrício Bruno também, né, no GE, o Caio Jorge na Itatiaia e tal, e o professor Léo Jardim. É assim que tem que fazer mesmo, porque a gente é só um elo para trazer o que o Léo Jardim tem para falar, o Caio Jorge, Fabrício Bruno, jogadores, para o torcedor. Então, mais uma vez, parabenizando aqui a comunicação do Cruzeiro, show, o cuidado com a imprensa, um negócio impressionante. Professor Léo Jardim, há um questionamento sobre a questão sobre o Wallace. Por que o Wallace não está ainda dentro do que outros jogadores conseguiram mais rapidamente, de recuperar e de ser aquele Wallace que, inclusive, antes de ser contratado, ele estava jogando no exterior. O que acontece com o Wallace? Por que a dificuldade dele de entrar no sistema que você implantou no Cruzeiro desde a chegada? Pronto, eu acho que o Wallace é um dos jogadores que se enquadra um pouco naquilo que eu referi anteriormente, que é os meus dois volantes que eu normalmente jogo são volantes com alguma dimensão em termos de projeção do jogo, que tem algum deslocamento. Hoje em dia a gente vê o Lucas que entra na área, o Romero aparece em alguns movimentos mais verticais, e o Wallace é um jogador mais cabeça de área. O Wallace é aquele tipo que o volante, cabeça da área, que normalmente funciona na posição 6. E a gente jogando com dois volantes, às vezes, não é bem aquela característica que eu pretendo, e por isso ele tem sido menos utilizado do que outros que conseguem proporcionar aquilo que é o meu método, que é a minha forma de jogar. Mas com certeza, se o Wallace estivesse com um treinador que organizasse a equipa de outra forma, até podia ele ser mais titular e menos titular o Romero ou o Lucas Silva. Então hoje, por exemplo, quando você vai ao mercado buscar os jogadores que foram contratados agora, essa avaliação, obviamente, ela é muito feita e muito cuidadosamente apreciada, né? De trazer jogadores que se encaixam efetivamente na sua ideia de jogo. Com certeza que hoje temos muita preocupação de encaixar os nossos jogadores naquilo que é uma ideia coletiva de jogo, dando sempre soluções. Fomos buscar jogadores ao mercado para dar soluções a algumas falhas que nós tínhamos, não é? Alguns extremos com algumas situações de um para um pouco de velocidade que não tínhamos,
Fomos buscar um lateral direito jovem porque na formação não tínhamos nenhum lateral direito que tivesse a despontar e estamos a já preparar o presente e o futuro. Fomos buscar um médio que foi uma questão de oportunidade, um volante também com alguma dimensão em termos da possibilidade de jogar com dois volantes, alguma dimensão ofensiva também. E tudo isto de forma a criar um elenco mais competitivo entre ele e ir preparando o presente e o futuro do clube, porque esses jogadores todos têm uma idade ainda jovem para o presente e para o futuro. Muito bem, eu vou pedir licença ao Mister, a você também, só um tempinho. Que funcionam de maneiras diferentes, mas o próprio jogo contra o São Paulo, estive lá fazendo essa cobertura também, um jogo que o Cruzeiro sofreu um pouquinho por conta da qualidade, o senhor até elogiou o trabalho do Crespo, né? Serviu de alguma coisa a experiência que o Cruzeiro, a sua equipe teve em campo, com um adversário que construía com 3 jogadores também, como acabou sendo de fato a proposta do Atlético ontem, acabou tirando alguma base, além, é claro, do que o senhor falou, de acompanhar o próprio trabalho anterior do Sampaoli? Com certeza que nós aproveitamos algumas ideias do São Paulo. Mas São Paulo, como eu já tinha vos dito, além da parte de estratégia, foi uma parte de desgaste muito grande. O São Paulo foi o terceiro jogo, com uma recuperação só de 48 horas de todo o grupo. E aí tivemos alguma dificuldade, principalmente na transição, na pressão sobre a bola. Algumas vezes chegamos tarde aos lances, algumas vezes não saímos e não atacamos os espaços que devíamos atacar. Ontem a equipa acho que foi mais competitiva e tive essa transição. Houve 2 ou 3 até que não foram muito bem aproveitadas. Estávamos mais frescos pela paragem. Mas sim, mas é importante sempre realçar, eu falo sempre para os meus jogadores e digo isto, o adversário, a gente vai ter algum conhecimento do que o adversário pode apresentar, trabalhamos as bolas paradas, procuramos o que o treinador tinha feito nos últimos trabalhos, algumas ideias, passamos para os jogadores uma possibilidade ou outra, tínhamos de estar atento para responder da melhor forma, mas nunca deixar de fazer aquilo que é a nossa estratégia coletiva em termos ofensivos, em termos defensivos, e se o adversário tiver uma atitude, a gente tem que responder com outra, se o adversário tiver uma atitude diferente, nós temos que alterar aquilo que é a nossa forma de atacar ou de fazer mal ou de agredir o adversário, mas sempre sem fugir àquilo que nós acreditamos como coletivo. Pelo seu tempo de trabalho, o senhor acha que hoje esse time ele responde mais num tempo em que você acha satisfatório essas alternâncias dentro de uma própria partida? Com certeza que cada vez mais consegue corresponder a isso. Eu falo muito, por exemplo, o primeiro jogo do Clássico fora, os primeiros 10 minutos, o Coca veio com 2 avançados e 2 extremos. A gente teve ali 10 minutinhos com alguma dificuldade, principalmente os laterais, estavam a saltar nos extremos, e eu tentei, com aquela envolvência, passar. A equipa melhorou. Às vezes a mão do treinador ajuda, às vezes só podemos falar no intervalo, mas com certeza a equipa, com a maturidade que vem ganhando, já consegue também resolver alguns problemas dentro do jogo. Thiago Fernandes. E, Mister, uma dúvida. O que o senhor viu de diferença entre o adversário no primeiro jogo da Copa do Brasil e o Atlético no segundo jogo da Copa do Brasil, já que teve essa troca no comando técnico pelo lado do Atlético? Com certeza é assim, quando troca treinador existe sempre uma motivação grande por parte dos atletas, mas também acredito, e disse aos jogadores, um treinador chega, é difícil de passar as suas ideias em 10 dias e depois vai haver alguns erros, porque os jogadores estão habituados num processo, e aconteceu comigo quando eu cheguei. Por exemplo, eu tenho uma estratégia diferente do treinador anterior, mas 10, 15 dias depois havia jogadores ainda a fazer algumas coisas porque o mindset deles estavam enquadrados anteriormente. Eu disse, vai haver alguns erros e a gente vai usufruir dessas situações, como aconteceu nas bolas paradas, que eles não acabaram por não corrigir. A gente fez 3 golos quase iguais e eles não conseguiram corrigir isso. Agora, já que você falou das bolas paradas, nota-se claramente que esse exercício de repetição, ele funciona muito bem dentro do jogo, né?
os gols parecidos, mas me parece ser algo muito bem treinado no dia a dia. A bola aérea, de fato, é uma arma que você pretende aperfeiçoar cada vez mais e você nota que da sua chegada até agora, a evolução, não só pelos números, mas a evolução tem sido clara para você? Sim, eu acho que uma coisa que é uma estatística do futebol moderno é que 30% dos golos a 35% são oriundos de bola parada. Então eu tenho que dedicar 30% a 35% do meu tempo de treino a este tipo de situações. Estamos a falar de livros, penaltis, de escanteios, todas estas situações, e nós dedicamos, temos dentro do staff 2 treinadores, um para as bolas paradas defensivas, um para as bolas paradas ofensivas, e não existe nenhum jogo que nós não dedicamos algum tempo, e tempos importantes, como eu já disse, 30% a 40% do tempo, em relação a estas situações. Breno Galan, a gente fala disso aqui sempre. Quando você vai para a entrevista, a gente repara a palavra atitude, competitividade e intensidade. É o futebol que eu acredito. Se não tem isso, não tem futebol. Hoje, mais do que nunca, se não tiver atitude, competitividade e intensidade, realmente as coisas não acontecem? Não, realmente, hoje em dia, isso são princípios básicos do trabalho, não é? E no futebol isso tem que existir. Hoje em dia, uma equipa que não seja competitiva, jogadores que não cuidem do seu físico, que não sejam profissionais, um grupo que não trabalhe, porque o sucesso nunca vem antes do trabalho. Isto eu acho que devia ser igual em todos os clubes, todas as instituições, todas as empresas, porque hoje em dia existe muito talento. Quem chega ao futebol profissional, toda a gente tem talento, mas uns são melhores do que outros porque, além do talento, tem essa capacidade, a capacidade de trabalho, a capacidade de jogar no limite, que é importante, dar tudo o que pode, e isso é aquilo que eu acredito, e isso eu acho que é aquelas normas básicas de uma estrutura, e na nossa estrutura essa ideia é uma coisa básica. Bom, a gente está aprendendo muito aqui. Como eu vou... Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!